mais pecar, pois temos liberdade para nunca mais pecar. Resgatados fomos, resgatados fomos, resgatados fomos para nunca mais pecar. No meio dos remidos, a Cristo vou louvar, por tê-lo recebido para nunca mais pecar, por tê-lo recebido para nunca mais pecar. Resgatados fomos, resgatados fomos, resgatados fomos para nunca mais pecar. Saúde os amados irmãos e irmãs em Cristo, com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. A partir deste momento vamos dar início a mais uma estreia. Hoje vamos estrear um estudo bíblico intitulado A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, à luz das Sagradas Escrituras, ou melhor, o mormonismo à luz das Sagradas Escrituras. Vamos iniciar com uma oração para que Deus venha abençoar a cada um dos caros irmãos e amigos e ouvintes. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, meu Pai, eu te peço perdão por todas as minhas falhas, erros, transgressões, prevaricações e iniquidades. Meu Deus e meu Pai, eu te peço, meu Pai, me lava, me limpa, me purifica no teu sangue, me reveste de glória, Senhor, me usa poderosamente neste estudo, Senhor, passa com fogo consumidor, alamando a glória e destrói todo o poder das trevas, derrama a tua unção que despedaça o jugo, meu Pai, dissipa a treva, faz raiar a tua luz, Senhor, aleluia, Senhor, vai renovando vasos na tua presença, nesta hora eu te peço, Senhor, meu Deus e meu Pai, envia os teus anjos, meu Pai, por tu dás ordens aos teus anjos para nos guardarem todos os nossos caminhos, Senhor, e amarra todo o principado, potestade, dominador e hoste espiritual da maldade nos lugares celestiais, Sharamanagandoria Cantaramanagai, contra este estudo bíblico, contra esta estreia, venha a cair por terra, toda a barreira, toda a muralha, toda a fortaleza do inferno, caia por terra, toda a muralha de Jericó, ouça o soar da trombeta divina, tal como os dias de Handakai, Shoriandalamácia, Vandarabaia, Josué, caia por terra, Alamanai, ruam os muralhas de Jericó, Lamassamanagaduri Cantaramanagai, Prai Surianda, Lamanto Corianda Lavaia, meu Deus e meu Pai, Senhor, vai amarrando todo o valente da casa, todo o gigante, todo o demónio-chefe, aleluia, que está aprisionando as mentes, as almas, os corações, aleluia, atos de mãos e pés, Senhor, tira toda a sua armadura e capa, lança essas armaduras e capas, esses demónios de reforço e de proteção no abismo, em nome de Jesus. Lama Samanagashai, saqueia toda a casa desse valente e liberta essas almas, essas mentes, Aramagai, em nome de Jesus. Aleluia, que toda a fortaleza, aleluia, conceito e altivez se levando contra o conhecimento de Deus, ouçam o soar da trombeta divina, nesta hora e cai por terra todo o demónio, sai! Alabai, sai! Em nome de Jesus. Aleluia, Deus, abre as mentes, aleluia, em nome de Jesus, abre as mentes, em nome de Jesus. Então hoje temos um estudo interessante, o mormonismo à luz da Sagrada Escritura. O mormonismo, para não ficar um título muito extenso, amém? O mormonismo, amém? Então a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi uma denominação, entre aspas, cristã, fundada por Joseph Smith, não é? Pelo americano Joseph Smith, glória a Deus. E repara aqui só no nome, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, não é? E quantos nos dias atuais imitam também, dizem, olha, a nossa igreja é a igreja
também de Jesus Cristo. É a igreja verdadeira. É a igreja revelada. Nós somos a igreja que temos a doutrina verdadeira, a doutrina revelada, a sã doutrina. Não é? Porque tu depois já vais ver que tem muita gente que diz que tem igreja, mas que não passam de seitas, não é? Pseudo-cristãs, idênticas ao mormonismo. Porque eles dizem, olha, nós somos a igreja dos últimos dias, a igreja da última hora. Então estão imitando algo que já veio no passado. Não é? Já veio com Joseph Smith. Vamos então a isto. Glória a Deus, vamos então a isto, sem mais delongas, glória a Deus. Mormonismo, vamos ver aqui um breve resumo aqui. Glória a Deus, quem crê diga glória, diga aleluia. Amém. Vamos aqui, glória a Deus. Vamos aqui. Tem vários textos aqui que a gente pode analisar. Amém? Vamos aqui, ler aqui. Aliás, este artigo aqui é do site CACP, Centro Apologético Cristão de Pesquisas. Atenção que eu não meto as mãos no fogo por ninguém, nem assino em baixo tudo, não é? Tudo o que cada um destes sites ou neste caso destes institutos apologéticos defendem, amém? Até porque eu tinha que conhecer tudo o que eles falam. Mas a gente aproveita, a Bíblia diz, analisa tudo, retém o bem. Eu só estou a dizer isto porque é importante haver institutos apologéticos? É. Agora, eu vou estar a concordar com tudo? Não. Nomeadamente, nós sabemos que a maioria dos institutos apologéticos cristãos, institutos de pesquisas, não é? Como a AGIR, o Instituto Cristão de Pesquisas e o CACP, não é? São importantes para combater, isto estamos a falar no Brasil, mas há no mundo inteiro, há em Portugal, são importantes para quê? Para defender a fé cristã, combatendo as seitas, não é? E refutando as suas heresias. Aleluia! E os seus falsos evangelhos. É importante. Porém, pode haver um ponto doutrinário, um tema, algo que eles defendam, que eu não concordo. Por exemplo, em relação ao CACP, do pastor Martínez, não é? Duas coisas que eu discordo, à partida, é a defesa da celebração do Natal. Não é? Porque ele celebra o Natal, ele acha que o cristão deve celebrar o Natal, eu creio que não. Amém? Eu creio que não. E até porque o Natal não é bíblico, mas é de origem pagã, é de origem romana e mais antiga, origem mais remota, de origem babilónica. Então eu não creio. Natal não tem nada a ver com Cristo, muito menos o 25 de dezembro é a data do nascimento de Cristo e além disso Cristo jamais, não é, celebrou o seu aniversário, nem ordenou que o celebrássemos, mas mandou que celebrássemos a sua morte. Estou já a dizer aqui 2 pontos para vocês saberem que quando eu colocar aqui algum artigo, fazer um comentário ou até ler ou meter aqui narrado algum artigo de algum site, não quer dizer que eu meta as mãos no fogo por ninguém, porque eu por vezes nem conheço as pessoas, não é? Ou que eu estou a respaldar tudo o que eles dizem. Não, creio que é muito importante. Este site aqui tem muita coisa boa mesmo. Não quer dizer que eu vá concordar 100% com tudo. Outra coisa que eu discordo do pastor Martínez é que ele é pré-tribulacionista. Portanto, ele crê que o arrebatamento vai acontecer antes, não é, do início da 70ª semana de Daniel, que muita gente erradamente chama de 7 anos de tribulação ou 7 anos da grande tribulação. Mas isso aí é um tema que não afeta a salvação de ninguém, nomeadamente o segundo, não é? Que é a questão do tempo do arrebatamento face à tribulação. Pode ser importantíssimo para o preparo, porém não é, glória a Deus, não é de forma alguma importante ou importantíssimo para a salvação. Tu podes ser pré-tribulacionista, não é? E ser salvo. Tu podes ser mid e ser salvo. Tu podes ser pós e ser salvo. Tu podes ser pré-ira, como eu sou, e ser salvo. Mas também tu podes ser pré-tribulacionista, mid, pós-tribulacionista, pré-ira e seres condenado. Porque a salvação e a condenação, aleluia, ela só depende da santificação. Porque a fé sem obras é morta. Aleluia. E sem a santificação ninguém verá o Senhor.
E a Bíblia diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na vinda de Cristo, Ele vai arrebatar quem está em santidade. O que é ser santo? Separado dos maus costumes, dos maus hábitos, das más ações, das más reações, das coisas mundanas, não é? De uma mentalidade mundana, de pensamentos, sentimentos e desejos mundanos, ações, reações, omissões, palavras, gestos, maneira de andar, maneira de gesticular, maneira de se conduzir, maneira de reagir, maneira de vestir, maneira de calçar mundana. Amém? Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Lá, Samaia. 1 de João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Não é? Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, a salvação depende do quê? Não é? Depende da graça de nosso Senhor Jesus nos alcançar mediante a nossa fé, que gera o arrependimento e que gera, por sua vez, a santificação. Aleluia. Quem crê, diga glória. Então, a salvação é pela graça por meio da fé. Glória, Kamaramaché. A condição para ser salvo é ser santo. Ou seja, se eu sou salvo, eu sou santo. Aquele que furtava, não furte mais. Não é? Aquele que pecava, não peque mais. Antes trabalhe. Antes faça o bem e não o mal. Se era mentiroso, agora fale a cada um a verdade com o seu próximo. Então a salvação depende da santificação, no sentido que a santificação é o reflexo da salvação. Portanto, a santificação, existem 3 tipos de santificação. Existe a santificação, glória a Deus, a santificação, glória a Deus, inicial, que é quando Deus te tira, não é, do mundo para estares em Cristo. Já não és do mundo, mas és cidadão de Deus. Já não és cidadão do mundo, mas és cidadão dos céus. Quem quer diga glória. Já não és pagão, mas és cristão. Já não és ateu, mas agora és cristão. Já não és rebelde, desviado, apóstata, herege, mas agora és santificado. Remanai. Então agora és obediente, agora és fiel, agora és verdadeiro, justo. Agora pregas a doutrina verdadeira. Então quando Deus tira uma pessoa do pecado e a coloca na obediência aos seus mandamentos, não é? Aí é a santificação posicional inicial. Há a santificação inicial, há a santificação progressiva, que é aquela que a cada dia morreu por uma coisa, e há a santificação definitiva, é que quando o nosso corpo mortal se revestir de imortalidade. Aleluia! E o nosso corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, que é na vinda de Jesus para arrebatar a igreja, na transformação do nosso corpo físico num corpo de glória. Então, a santificação, meu irmão, como eu costumo dizer, é a separação. Há a separação posicional inicial, sais do pecado e agora vens para Cristo. Depois há a separação, a santificação progressiva a cada dia. Então, a Bíblia diz, sem a santificação ninguém verá o Senhor. A condição para ser arrebatado não é crer no arrebatamento pré-tribulacionista, ou pós, ou mid, ou pré-ira, como eu creio, mas sim ser santo. Amém? Glória a Deus. Porque, aleluia, remanagashaya, tu podes ser pré-tribulacionista, ainda que Jesus viesse num arrebatamento pré, e tu não seres arrebatado, porque não estás em santidade. Então o mais importante nos últimos dias é a santificação, mais importante que tudo. E olha aí, então, sem mais longas, tendo dito isto, amém? Este artigo foi extraído do site CACP, Centro Apologético Cristão de Pesquisas, que é um site brasileiro, do pastor Flávio Martínez. Amém? Deus abençoe esse pastor, Deus santifique, Deus use poderosamente. Eu estava aqui apenas a dizer que quando eu coloco aqui alguma coisa no meu canal, mostro algo, é algo que realmente edifica. Independentemente, não é, essa pessoa, numa ou noutra área, discorda, não é, de algum ponto doutrinal, não é? Não fundamental para a salvação. E também, não é, por vezes, Deus usa até o ímpio para abençoar o justo. O que a gente traz aqui é para a edificação da igreja. Vamos tentar entender o mormonismo ou não? Vamos, em nome de Jesus. Mormonismo, amém? Toda a gente já certamente se cruzou, foi abordada ou interpelada, ou alguém a chamou, olha, vem aqui, tenho algo para falar para ti, não é? Certamente já viram os Mormons. Quem são os Mormons, não é? Já viram assim este grupo religioso, já se cruzaram, já tiveram algum tipo de
diálogo com alguém deste grupo religioso. Geralmente os Mormons eles andam em grupos, geralmente vão de 2, vão de 3, não é? Os Mormons geralmente são jovens, eles chamam-se missionários jovens, e tem uma plaquinha a dizer elder, quer dizer ancião, não é? Que é quase uma contradição, porque são jovens, alguns deles bastante jovens, não é? De ancião, porque ancião é idoso, não é? No termo literal, mas no termo simbólico significa uma pessoa com experiência. Então eles têm uma plaquinha a dizer elder, são os anciãos. E eles dizem que são missionários, estão a fazer missão e andam de país para país. Em Portugal também. Geralmente são americanos, mas têm missionários de outras nações. Esta denominação está expandida, né, em muitos países. Joseph Smith, fundador do mormonismo, nasceu no dia 23 de setembro de 1805, na cidade de Sharon, condado Windsor, estado de Vermont, Estados Unidos da América do Norte. Portanto, antes de prosseguirmos, só te vou dizer uma coisa. Este pessoal aqui, geralmente eles também batem às portas e convidam para fazer um estudo bíblico seguindo o mesmo exemplo dos Testemunhas de Jeová. Batem-te à porta, olha, nós queremos te falar de Jesus Cristo, queremos te falar da palavra de Deus, podemos fazer um estudo bíblico. Geralmente é um modus operandi idêntico aos Testemunhas de Jeová. Fazem bastante evangelismo, evangelizam até mais do que nós, cristãos bíblicos, cristãos ortodoxos na doutrina, evangélicos, pentecostais. Sim, eles fazem muito mais, quer dizer, a Bíblia diz, analisa tudo, retém bem, embora eu não considere a Igreja Mormon uma igreja cristã, como tu vais ver, porque eles são contrários às doutrinas fundamentais que nós queremos, então não é o mesmo tipo de religião, a religião não é a mesma, o Evangelho não é o mesmo, a fé não é a mesma, o Jesus que eles querem é diferente do nosso Jesus, não é? Então, mas eles têm algumas virtudes, e uma delas é que eles realmente vão por todo o mundo, sim, e eles evangelizam, e eles evangelizam o Evangelho deles distorcido, o falso, mas eles fazem mais do que muitos cristãos pentecostais. Mas continuando agora, isto foi apenas um parênteses. Joseph Smith, que é o fundador do mormonismo, nasceu no dia 23 de dezembro de 1805, portanto no início do século XIX, na cidade de Sharon, condado Windsor, estado de Vermont, Estados Unidos da América, USA, United States of America. Ainda moço, ainda jovem, não é? Decepcionou-se com as igrejas que conhecera, adquirindo inumável antipatia pelos seus líderes. Então quer dizer que ele conheceu o Evangelho. Amém? Então Joseph Smith foi, criado em igrejas evangélicas, igrejas bíblicas. Só que ele tinha antipatia pelos líderes. Ele não gostava, não tinha amizade com os seus pastores. Então o Joseph Smith começou na verdade. Só depois tu vais ver que ele acabou na mentira. Nessa época, segundo o seu relato, teve uma série de visões. Olha aí, teve uma série de visões que haviam de convencê-lo de ter sido escolhido por Deus para restaurar a verdadeira igreja. Igreja verdadeira. Lá está. Olha, nós somos a igreja verdadeira. A igreja da sã doutrina. A igreja revelada. A igreja que Deus revelou. É o mesmo demónio, o mesmo tipo de demónio que está influenciando todos esses líderes a dizer a mesma papagaiada do Joseph Smith, que foi o líder de uma das maiores seitas até os dias de hoje, com o maior número de membros e maior influência no mundo inteiro. Então, se tu estás numa igreja, mas o teu líder diz que a nossa igreja é a verdadeira igreja, a nossa igreja, ou seja, a nossa denominação, a nossa placa de igreja, seja ela batista, metodista, wesleyana, anglicana, pentecostal, assembleia, seja o que for, a nossa denominação, a nossa igreja, o nosso ministério é a única igreja, é a única igreja, ou é a igreja verdadeira, ou é a igreja revelada, a igreja que Deus revelou. Então, tu estás numa seita, é a característica principal de seita, exclusivismo da placa. Não é? Vamos restaurar a igreja, então a igreja está toda destruída, todas as denominações se corromperam e nós vamos restaurar. Então, este exclusivismo não é uma característica única dos mormons, mas é uma característica comum às principais seitas, pelo menos às seitas pseudo-cristãs, neste caso. Os adventistas do sétimo dia também partilham que a igreja deles é a única igreja
verdadeira, a única que não se corrompeu, que guarda a verdadeira doutrina, a doutrina apostólica, a sã doutrina, não é? E os demais já se corromperam porque são filhas da Babilónia, da Igreja Católica. Temos também, os Testemunhas de Jeová também são o único grupo religioso que detém a verdade, portanto eles são detentores da verdade. Não é? E a igreja deles é a verdadeira, artigo definido, não é uma igreja. Podia dizer, nós somos uma igreja verdadeira, ou uma igreja que prega, não, nós somos a. Se é a única igreja, então é a única. Se tu dizes que a nossa igreja é a igreja revelada, então a tua é a única. Então toda a gente teria que sair das demais denominações e ir congregar ou membrar na tua igreja, porque senão perde a salvação. Fora, está igual à Igreja Católica, nós somos a una santa madre Igreja Católica Apostólica Romana, fora da qual não há salvação. Então, característica de todas as seitas e falsas religiões e religiões pseudo-cristãs, como o catolicismo, a ortodoxismo grego e russo, Sharamandolovaster Miaia, né? Mormonismo, jeovismo, adventismo, unicismo, característica de várias outras seitas, não é? Adeptos do nome sagrado, não é? O Romilson Ferreira e a sua seita, não é? Que eles dizem que o nome de Deus é Yau e o seu filho Yausha, e quem disser outro nome vai para o inferno, e quem disser outro nome está a dizer um nome pagão, um nome de blasfemo. Então, característica comum, várias seitas pseudo-cristãs e religiões pseudo-cristãs, é que eles são, a cada uma delas é a única igreja. Então, qual delas é verdadeira? Se todas dizem ser a única verdadeira, então é complicado. Deus não é Deus, e Deus não é Deus de confusão. Se nessa igreja católica é a igreja verdadeira, é a igreja revelada, mas a igreja dos Mormons, não é? A igreja de Jesus Cristo Santos dos últimos dias é a igreja revelada, não é? Depois vais para o Adventismo do sétimo dia. Os Adventistas dizem que a igreja Adventista do sétimo dia é a igreja revelada, Testemunhas de Jeová é a igreja verdadeira, a igreja revelada, e muitas outras denominações, até mesmo pentecostais, dizem que são a igreja revelada. Então eles estão se inserindo na lista de seitas. É uma característica de seita. Então tu estás numa igreja ou estás numa seita? Se a tua igreja é a igreja revelada, é hora de sair dela e vais para uma igreja que não seja revelada. Talvez se calhar até estarás melhor. Pelo menos o pastor não diz que é a igreja revelada. Amém? Olha aí. É complicado, é complicado. Então, o indivíduo teve uma série de visões que haviam de convencê-lo de ter sido escolhido por Deus para restaurar a verdadeira igreja, até então destruída pelos homens. Então, um conceito aqui de exclusivismo, eu queria ver se via aqui uma coisa. Exclusivismo, meu irmão. Exclusivismo. Exclusivismo. Deixa eu ver aqui. Aqui. Este artigo é do Instituto Cristão de Pesquisas, ICP. Diz assim: Mormonismo. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi fundada por Joseph Smith Jr., que nasceu em 1805 e morreu em 1844. Em 1830, em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América. Segundo Smith, Jesus lhe teria aparecido e dito, então ele teve uma visão, e teve também uma aparição de um anjo, não é? E do próprio Jesus. Jesus lhe teria dito que todas as igrejas estavam desviadas da verdade e que ele seria usado para restaurá-las. Todas estavam desviadas da verdade. Então a igreja deles é a igreja verdadeira, a igreja revelada. Foi uma revelação supostamente que ele teve. A sede desta seita encontra-se em Salt Lake City. Então, continuando aqui. Amém? Continuando aqui, vamos ver aqui as visões aqui do Smith. Amém? Depois já vou comentar um pouco sobre isto. A primeira visão de Smith. Joseph Smith era ainda muito moço quando, segundo os seus biógrafos, teve a sua primeira visão, na qual o pai e o filho lhe apareceram os dois, pai e o filho. Então, o pai e o filho lhe apareceram denunciando a falsidade de todas as igrejas. Olha, todas as igrejas são falsas, não é? Com as seguintes palavras: e eles chegam a mim com os lábios, não é? Pai e o filho disseram para ele, supostamente o pai e o filho, não é? E eles chegam a mim com os lábios, mas que os seus corações estão longe de mim. Eles ensinam mandamentos de homens como doutrina, tendo aparência de santidade, mas negando o meu poder. Testemunho do profeta Joseph Smith. Então, segundo Joseph Smith, ele teve uma visão, quando era jovem, em que viu o pai e viu o filho. Então, olha, todas as igrejas estão desviadas da verdade, não é? As igrejas estão desviadas da verdade. Não é? Não é? Há falsidade em todas as igrejas. Então, vê que visão estranha é esta. Segundo a visão de Joseph Smith, Smith morava em Palmira quando
alegou ter recebido uma segunda visão, segundo o relato do próprio Smith. Nessa visão apareceu-lhe o anjo Moroni, que havia vivido naquela região há 1400 anos. Então o anjo Moroni, antes de ser anjo, era homem. Viveu como homem, depois se transformou num anjo, ou se tornou um anjo, foi elevado à categoria de anjo. Vê a loucura. Moroni, né, era um homem há 1400 anos antes desta visão, mas depois se transformou num anjo. Vê a loucura, vê a insanidade. Amém? Existem aí doutrinas malucas, doutrinas que existe até uma doutrina aí que nós éramos anjos no céu. Antes de ser homens éramos anjos e que nós somos pré-existentes como anjos. Doutrinas demoníacas, doutrinas de demónios. Eu pergunto, quando a Bíblia diz que Deus formou Adão do pó da terra e soprou nele o fogo de vida, xarai, Adão já existia no céu? Não, Adão foi formado naquela hora. A Bíblia diz que eu crio o espírito do homem dentro dele. Então o espírito do homem é criado dentro do homem. Está lá no livro do profeta Zacarias. Este povo não conhece Bíblia. Aleluia. A Bíblia diz um pouco, que é o homem para te lembrarmos dele, um pouco menor do que os anjos o fizeste. Então o homem não é anjo, não pode ser anjo e não vai ser anjo. Jesus disse, sereis como, não é iguais, é como os anjos. Como é parecido. Anjo é anjo, homem é homem. Aleluia. Repalamassuri andalamaia. Mas aqui é uma salada. Já vi que aqui o mormonismo também deve crer nessa doutrina doida. Aí, o homem, aqui é ao contrário. O homem se transforma em anjo. Então este Moroni era um homem há 1400 anos, mas se transformou depois num anjo. Diz aqui, conforme registra o próprio Smith, Mormon, o pai de Moroni, um profeta, havia gravado a história do seu povo em placas de ouro, quando estavam a ponto de ser exterminados por seus inimigos. Moroni enterrara essas placas. Então Moroni aqui era homem. Quando enterrou as placas era um homem, agora é um anjo. Essas placas ao pé de uma montanha próxima ao local onde hoje está a cidade de Palmira. Nessa visão, Moroni teria indicado a Smith o local onde as placas haviam sido escondidas e lhes emprestara umas pedras especiais, um certo tipo de lentes chamadas Urim e Tumim. Isto é para quê? Para dar algum grau bíblico, porque o Urim e Tumim eram as pedras que estavam escondidas dentro do peitoral dos sumos sacerdotes, né? Que se chama perfeição e luzes. Perfeição e luzes, ou luzes e perfeição. Diz aqui, com as quais ele poderia decifrar e ler os dizeres escritos nessas placas. Daí resultaria o livro de Mormon, publicado pela primeira vez no ano de 1829. Então, vê aqui. Então, tudo começou com uma visão de um anjo, de um suposto anjo. Não é? A fundação da Igreja Mormon não tardou para que Joseph Smith encontrasse quem o tivesse na conta de um profeta de Deus, pelo qual foi levado a fundar a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Desde aí ficou estabelecido como princípio doutrinário do mormonismo que esta seria a única igreja verdadeira e que fora dela não haveria nenhum outro meio de salvação para o homem. Olha aí. A Igreja de Jesus Cristo e dos Santos dos Últimos Dias, segundo a doutrina deles, como princípio doutrinário estabelecido, é a única igreja verdadeira e fora dela não há outro meio de salvação para o homem. Então, logo aí tu vês várias coisas que a gente já pode refutar. Mas vamos aqui então à Bíblia Sagrada, vamos aqui. Amém? Amém? Olha aí. Vamos começar aqui com o livro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a seguir. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Jesus Cristo para outro evangelho, portanto, outra palavra de Deus, outra escritura, porque foi criado o livro de Mormon, é um outro evangelho, o livro de Mormon é um outro evangelho. Olha aí. Eles mesmos dão um tiro no pé. Porque o livro de Mormon está escrito na capa do próprio livro que o livro de Mormon é o outro evangelho de Jesus Cristo.
E o que é que disse? O que é que disse o apóstolo Paulo? Repanogovai, praia. Maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo, ou seja, a favor não merecido. Tu és salvo pela graça por meio da fé. Isto não vem de obras. Alabam, tocou, praia, para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. Lamassu Banagaxéria, Efésios 2, do 8 e 9. 8 e 9. Então nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Não somos salvos por pertencer à Igreja de Jesus Cristo e dos Santos dos últimos dias, por fazemos parte do corpo de membros, do rol de membros dessa Igreja que eles popularmente é chamada de Mormons. Nós somos salvos pela graça por meio da fé, não é pelas obras como esta de pertencer à Igreja de Jesus Cristo e dos Santos dos últimos dias. Então já aí veja várias heresias. Então, outro Evangelho. Eles escreveram outro Evangelho. Eles mesmos escreveram outro Evangelho, que é o livro de Mormon. O livro de Mormon, ele mesmo na capa. Isto é, eu tenho um em casa, por acaso tenho um. Para quê? Para me tornar Mormon? Não. Apenas para ler e ver algumas das suas heresias, coisas que eles pregam contrário. Olha, um outro Evangelho. O outro Evangelho está aqui. O livro de Mormon é aqui. Aqui diz, outro Evangelho de Jesus Cristo. Aqui nesta capa diz assim, um outro Evangelho de Jesus Cristo. Outro. Já entra aqui na condenação de Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Amém? O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Ou seja, ele usa algumas coisas da Bíblia, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, mas depois mistura com as falácias dele. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, lá está, quem é que deu a revelação, onde é que estavam as tais tábuas com inscrições que ninguém conseguia decifrar, não é? De qual resultou o livro de Mormon? Foi o anjo Moroni. Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, não é? Além do que já vos tenho anunciado, vos seja maldito. Anátema é uma palavra grega, não é? Glória a Deus, isto é uma transliteração para o português, mas anátema, não é? O significado de anátema é maldito, seja maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo, também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja maldito. Quer dizer, Paulo frisou segunda vez, olha que isto é importante. Não se esqueçam, seja maldito, seja maldito. Falou duas vezes, seja maldito. Então, já aqui nós vemos aqui, não é, que tem coisa errada aí. E agora vamos aqui para as visões, não é? Ele teve uma série de visões, era um visionário, então era um vidente, era um vidente de Deus e era um profeta. Olha aí, olha o que é que a Bíblia fala sobre isso, sobre esse tipo de visões falsas. Jeremias capítulo 14, versículo 14. E disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa, e adivinhação, e vaidade e engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Recamai suri, visão falsa. Teve visão, mas foi falsa. Não veio da parte de Yeshua. Não veio da parte de Adonai. Não veio da parte do Ruach HaKodesh. Não veio da parte nem do Pai, nem do Filho, nem do Espírito Santo. Não veio da parte de Elohim, do Deus plural, trino, majestoso, glorioso. Aleluia! O Rei da Glória, Melech HaKavod. Mas veio do engano do seu próprio coração. Então nós vemos aqui, continuando aqui, estamos aqui a refutar aqui. Amém? Glória a Deus. Uma série de novas revelações de Smith foi desenvolvendo a doutrina da seita e transformando através dos anos numa forma de politeísmo. Então, já vemos aqui que a única igreja verdadeira é a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. As demais se corromperam. As demais estão corrompidas. Amém? As demais estão corrompidas. A mesma falácia é ensinada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia e também pelos Testemunhas de Jeová. Pelas igrejas unicistas também, eles também dizem que, não é, que as demais igrejas que não têm a mesma visão do unicismo, não é, têm uma doutrina de demónios, quem prega ou crê na Trindade é a doutrina de demónios, e por aí vai, o G12, o grupo para-eclesiástico G12, que eu considero uma seita, eu considero pessoalmente uma seita,
Os G12 fazem os tais encontros de 3 dias, encontros com... Deve ser com o diabo, porque com Deus não é. O encontro é tremendo. O encontro a pessoa tem quando aceita Jesus e se arrepende dos pecados. Não é quando participa de um encontro de 3 dias, que vai de olhos vendados até ao local, ninguém fica incomunicável e ali fazem a lavagem cerebral e regressão psicológica. Não é? Fazem as chamadas quebra de maldição, muito estranha, porque é uma quebra de maldição que escreve o pecado num papel, crava numa cruz e incendeia. Então, o movimento G12 também é um movimento exclusivista. Porquê? Porque para castelhanos, para César Castelhanos, quem não aderir à visão vai ficar de fora. Então vai ficar de fora do reino, não vai ser salvo. É complicado. Então todos esses movimentos exclusivistas são seitas. Se tu estás num local, numa igreja, que a tua igreja é a única que prega a verdade, é a única verdadeira, é a única revelada, é a igreja, não é, a única que tem doutrina, é a única santa, quem sair dela vai perder a salvação, então é complicado. Então não havia outro meio de salvação. Pelo contrário, a Bíblia fala, pela graça sois salvos por meio da fé. Nós somos salvos pela graça, não é? Nós não somos salvos por pertencer à Igreja de Jesus Cristo e dos santos dos últimos dias. Então vai claramente contra a doutrina. Amém? Olha aí. Efésios, capítulo 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos. Graça é favor não merecido, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie. Glória a Deus. Agora, o livro de Atos dos Apóstolos, então é pela graça e é só por Jesus, não é por placa de igreja. Obviamente que a Bíblia manda não abandonar a nossa congregação. Devemos congregar numa igreja, mas não idolatrar a placa. Não é a placa que vai salvar ninguém. Atos capítulo 4, versículo 12. Amém? Falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por principal pedra de esquina, cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação. Portanto, fora de Cristo não há salvação. Não é por placa de igreja, não é por igreja mormon, não é por nada. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Então, tu vês claramente aqui, na doutrina mormon, muita coisa estranha. Amém? Vamos então aqui. E a pergunta, isto aqui do site CACP, o falso profeta Joseph Smith. Foi Joseph Smith um profeta de Deus ou foi um falso profeta? Para termos respondidas estas questões, ou estas perguntas, nada melhor que invocarmos o testemunho das Escrituras e dos próprios escritos dos Mormons. Como julgar um profeta? Em Deuteronômio, capítulo 13, de 1 ao 3, 18, de 20 ao 22, Deus mesmo nos dá o critério de julgar um profeta, para saber quando ele fala da parte de Deus ou fala de si mesmo, quando ele é um verdadeiro ou falso profeta. Aleluia! À luz de ambos os textos, são as duas maneiras de julgar se um profeta é falso. Primeiro, se a palavra que ele falar não se cumprir. Segundo, se a palavra que ele falar se cumprir, mas ainda assim induzir o povo a se afastar de Deus e seguir o profeta, ou seguir a placa da sua denominação. Tem gente aí se exaltando. Eu sou o último profeta, sou o profeta dos últimos dias, sou o sucessor do homem mais usado de Deus na face da terra em milagres. Então, peraí. Usado em revelações, em profecia. Mais usado na pregação. Então tu és o último profeta, és a última cereja, a cereja no topo do bolo, eras a última bolacha do pacote. Né? Anda, caia, maia, saia. És a última garrafa de água no deserto. Por amor de Deus. Exaltação. Amém? Então, mesmo por vezes os falsos profetas, as palavras deles se cumprem. Deus permite que se cumpra, mas é para provar a nossa fé. Está lá em Deuteronômio 13, de 1 ao 3. Mas ainda assim, levam o povo a se afastar de Deus. Então é falso profeta na mesma, a palavra se cumpriu, mas o povo, em vez de seguir a Deus, está a seguir o homem, em vez de seguir a Cristo, está a seguir o anticristo, em vez de seguir o verdadeiro evangelho falso, em vez de estar numa igreja verdadeira, está numa igreja falsa, numa seita. Então, se a palavra do falso profeta se cumpre, mas ainda assim, alamai, condou, varai, o povo vai seguir o falso profeta, em vez de seguir a Cristo, então já sabes que isso aí é coisa do Satanás, do inimigo, das nossas almas. Glória a Deus. Então vamos lá aqui para os textos, para não estarmos só nas minhas palavras. Deuteronômio 13. Vamos aqui, Deuteronômio 13. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e
acontecer, o tal sinal suceder, vai ocorrer, vai acontecer, o tal sinal, o prodígio de que te ouve falar, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste e servamos-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ao Senhor dos sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis. E a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. E aquele profeta, ou sonhador de sonhos, morrerá, pois rebeldia falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da escravidão, para vos apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, para andares nele. Assim tirarás o mal no meio de ti. Amém? Então é bem claro, não vou aqui prolongar, senão misericórdia. Então, mesmo que a palavra do profeta se cumpra, se o resultado, né, desse sinal que ele te falou, dessa profecia, dessa revelação, glória a Deus, futurística e do cumprimento dela, for que a pessoa, no lugar de estar a servir a Cristo, passou a seguir o profeta, a ser escrava do profeta, beijar os pés, lamber as botas ao profeta, então, meu irmão, isso não veio de Deus. Deus está aprovando a tua fé, a ver se tu crês de todo o teu coração no Senhor Deus ou se crês no homem. Então muita gente se engana, mas cumpriu é porque é de Deus. Mesmo cumprindo pode não ter sido de Deus. Deus permitiu, sim. Deus está aprovando a tua fé, mas aleluia, esse sinal que se cumpriu serviu para quê? Para a glória de Deus, não, para a glória do homem e para a glória da placa da sua denominação, porque é a única igreja revelada, a única igreja verdadeira, a única igreja santa e que tem a doutrina, e a única igreja que quem sair dela perde a salvação. Como se a placa de igreja tivesse morrido na cruz do Calvário. Não foi a placa da minha igreja nem da tua que morreu na cruz do Calvário. Não fui eu, o profeta, não foi o fulano, cicrano, que morreu na cruz do Calvário. Então, isto é bem claro aqui. Este estudo aqui é para tu abrir a tua pestana espiritual. Glória a Deus. Glórias seja dada ao Cordeiro. Amém? Glória a Deus. Então, é bem claro. Profecias de Joseph Smith. Nota algumas das absurdas profecias, fruto da mente de uma pessoa que abandonou e nunca achou o caminho da verdade. Concernente à Nova Jerusalém e o seu templo. Apocalipse 21, 22. De acordo com esta profecia de Smith, a Nova Jerusalém e o seu templo deveriam ser erguidos no estado de Missouri, nos Estados Unidos. Está no livro Doutrinas e Pactos, secção 84, do 1 ao 5. Vejam o absurdo. Isto é completamente absurdo. É? A Nova Jerusalém e o templo de Deus, aquele templo do céu, iam ser erguidos nos Estados Unidos da América, no estado do Missouri. Haja paciência. Haverá novos céus e nova terra. Onde habitará a justiça e vivermos eternamente com Deus. Então este povo não conhece nas Escrituras, os que seguem o mormonismo. Aliás, eles creem que o livro de Mormon ele é mais importante que a Bíblia, mais correto, corrige a Bíblia, porque a Bíblia tem erros, pode ter erros e falhas. Eles usam a Bíblia e o livro de Mormon, mas o livro de Mormon tem mais valor. Não é? O outro evangelho tem mais valor do que o verdadeiro. Não é? Está aqui este livro aqui serve para corrigir os erros que a Bíblia tem. A Bíblia tem erros, mas o livro de Mormon não. Vê a loucura, a insanidade. Vamos continuar aqui. Espiritual, obviamente. Concernente a essa profecia, Orson Pratt, um dos líderes do mormonismo, disse: os santos dos últimos dias esperam o cumprimento desta profecia durante a geração em existência em 1832. Assim como esperam que o sol nasça e se ponha amanhã. Porquê? Porque Deus não pode mentir. Ele cumprirá as suas promessas. Revista de Discursos, volume 9, página 71. Deus não mente. Deus não mente. É impossível que Deus minta. Amém? É impossível que Deus minta. Seja todo o homem mentiroso e Deus verdadeiro, para que venças quando falares e sejas justificado. Deus não mente, mas Smith e Pratt mentiram. Pois já são passados mais de 150 anos desde a data marcada para o estabelecimento da Nova Jerusalém e nada aconteceu neste sentido até agora. O livro de Mormon. Um estranho livro. No livro de Mormon são citados capítulos inteiros da Bíblia. Por exemplo, 1 de Nefi 20 é igual a Isaías 49. 2 de Nefi 12 ou 24 é igual a Isaías 2 ou 14. Nefi 24 é igual a Malaquias capítulo 4. Terceiro, Nefi 12 ao 14 é igual a Mateus 5 ao 7. Moroni 10 é igual a 1 Coríntios 12. Não obstante isso,
o livro de não obstante, aliás, perdão, não obstante o livro de Mormon ser em parte uma espécie de parafrase da Bíblia, uma parafrase é uma interpretação da Bíblia, não é uma tradução, é uma interpretação da Bíblia, mal feita. Por sinal, ele a condena como livro mutilado e cheio de erros. Portanto, ele diz que a Bíblia é um livro mutilado e cheio de erros que Satanás usa para escravizar os homens. Isto é dito textualmente, ou seja, literalmente, no segundo livro de Néfi, capítulo 13, versículo 28 e 29, no versículo 29 do livro de Néfi, aliás, capítulo 29, versículo 3 e 6. 3 e 6, vê lá. Então, Joseph Smith diz que a Bíblia é um livro mutilado e cheio de erros que Satanás usa para escravizar os homens. Vê que insanidade. Amém? Olha aí. Mas vamos aqui então ver o que é que a Bíblia mesmo testifica dela mesma. Ou melhor, o que é que... Segunda de Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Mas o que é que disse Joseph Smith? Ela é mutilada. A Bíblia é um livro mutilado e cheio de erros. Satanás usa para escravizar os homens. Vê que blasfémia. Que blasfémia. Que blasfémia terrível. Né? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar e redarguir, para corrigir e instruir a justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Seja perfeito. Anda em minha presença e ser perfeito, e não desvies nem para a esquerda nem para a direita. E eu serei contigo, Josué. Aleluia, glória a Deus. Então, para tu seres perfeito, até que chegues até à estatura de varão perfeito e sejas arrebatado naquele dia, sejas salvo, a Bíblia é divinamente inspirada. Ela não é mutilada. Aleluia. Repalamassuri cantalamasteri andalamaia. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Glória a Deus. Repalamasteri andalamaia. Orabacantou. Alamabas. Amaia. Aleluia. Repalamassuri cantalamácia. Aleluia. É muito tremendo. João capítulo 8. Olha o que é que disse aqui. João capítulo 8, versículo 31, 32 e 36. Aleluia. Jesus, pois, dizia aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, então a Bíblia é a palavra de Deus, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, vão ser salvos através da Bíblia. Rokamaya suricanta lamasteria. Oramanagaia. Alamambabababababas. Termanagai. Olha aí. Olha o que é que Paulo disse para Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras, ou seja, a Bíblia, que Joseph Smith diz que é mutilada, cheia de erros, e que foi corrompida, noutras partes que ela foi corrompida, não é? E que o livro de Mormon, não é? Que é um outro evangelho, não é? É um outro evangelho de Jesus Cristo, aliás, que Jesus Cristo jamais escreveu ou jamais falou, mas para ele é um outro evangelho, não é? Está lá escrito, outro evangelho é que corrige os erros da Bíblia, corrige as partes que estão erradas na Sagrada Escritura. Então, olha o que é que diz aqui. Olha o que é que diz aqui Paulo para Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de quem foste inteirado, de que foste inteirado sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação. Então a Bíblia salva. Em que sentido? Tu conheces a verdade e a verdade te liberta. Gera fé em ti para a tua libertação. É bem claro. Derbovalai. Então as Escrituras são poderosas para te salvar. Alai. Rouvalá babá pela fé que há em Cristo Jesus. Vamos aqui ao livro de Tiago. Meio-irmão de Jesus, Tiago.
capítulo 1. Diz aqui: por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Então a palavra de Deus, a Bíblia, pode salvar a tua alma. Amém? Repanaia sémia! Porque a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que lê, o que ouve e os que guardam todas as palavras que estão escritas no livro desta profecia, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Aleluia! Bem-aventurado aquele que lê, o que ouve e os que guarda. Então é bem-aventurado. A tua Bíblia pode salvar a tua alma. E sendo cumpridores da palavra e não somente ouvintes enganando aos gêneros com vãos discursos. Então Deus quer fé com obras. Não quer teoria, Deus quer a prática. Só teoria não basta, é hipocrisia. Aleluia, teoria sem prática é uma utopia. É algo impossível. Anda cá, lamaia, orabai. Essa salvação é utópica, não é real. Deus quer te salvar, Deus quer te libertar. Aleluia, então é bem claro. Então, ele condena a Bíblia como um livro mutilado e cheio de erros. Satanás usa para escrever aos homens. Isto é dito textualmente no segundo livro de Néfi. Vê que é coisa muito forte, amém? Testemunhos contra o livro de Mormon. São muitas as evidências de que o livro de Mormon é obra de homem e não a palavra de Deus. Dentre estas provas destacam-se as seguintes. A opinião mais comum entre os estudiosos do mormonismo é que o conteúdo do livro de Mormon, em grande parte, foi tomado por empréstimo de um romance de Salomão Spaulding, um pastor presbiteriano aposentado que escreveu uma história de ficção sobre os primeiros habitantes da América do Norte. As descobertas arqueológicas e os estudos históricos provam que os primeiros habitantes da região indicada no livro de Mormon eram muito diferentes das descrições que ele dá quanto aos costumes, nomes, caráter e linguagem. Então, para mim, o livro de Mormon é um livro de ficção. Ficção pseudo-cristã. Para mim. Para ti não sei. Principais doutrinas é uma fábula. A Bíblia diz que haverá tempo em que não suportarão mais a sã doutrina, mas tendo como chão nos seus ouvidos, aleluia, rimanai, aleluia, acercar-se-ão, não é, de falsos doutores e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Arabagai, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm que autorizar a sua própria consciência. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Olha aí, acerca da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus escrita pelos homens. É básica no livro de Mormon, mas os santos dos últimos dias reconhecem que se introduziram erros nesta obra sagrada. Então a Bíblia tem erros. É errante, não é inerrante, não é infalível. Devido à forma como o livro chegou até nós. Além do mais, consideram-no incompleto como guia. Então o que é que vai completar? Né? Suplementando, ou seja, quem é que vai complementar ou suplementar a Bíblia? Os santos dos últimos dias possuem outros 3 livros. Estes, como a Bíblia, possuem as obras padrão da Igreja. São conhecidas como o Livro de Mormon, Doutrinas e Pactos e a Pérola de Grande Preço. Então, para os Mormons, a Bíblia tem erros. A Bíblia não é? Tem erros. Glória a Deus. A Bíblia mente, não é? Então, se ela tem erros, ela vai mentir, tal como disse o Rubens Sodré. Então, a Bíblia é mentirosa. Por outras, não é? Então, a Bíblia tem erros. Ela está errada em várias partes. Então, ela precisa do quê? De um complemento ou de um suplemento. E esses suplementos são 3 livros. Que é o Livro de Mormon, as Doutrinas e Pactos e a Pérola de Grande Preço. Glória a Deus. E, inclusivamente, que este livro de Mormon é o outro Evangelho. Este livro de Mormon, para eles, está mais correto do que a Bíblia. Então, é mais inspirado ainda do que a Bíblia. Portanto, este não tem erros. O livro de Mormon não tem erros, mas a Bíblia tem. Doutrinas e Pactos não tem erros, mas a Bíblia tem. E a Pérola de Grande Preço. Está aqui Doutrinas e Convénios ou Doutrina e Pactos. Então, aqui estão os 3 em 1. Livro de Mormon, Doutrina de Convénios, Pérola de Grande Valor. Portanto, estes 3 livros são inerrantes. É o que eu deduzo. A Bíblia tem erros, mas isto aqui é inerrante. Isto é que vai corrigir os erros da Bíblia. É muita coisa. Vamos aqui. Acerca de Deus. Está bem?
Isto aqui é uma citação de Brighton Young, Revista de Discursos, volume 1, páginas 50 e 51. Portanto, isto aqui é uma citação de um artigo escrito por um dos grandes líderes do passado desta seita, chamado Brighton Young. Agora ouvi, ó habitantes da terra, judeus e gentios, santos e pecadores, quando o nosso Pai chegou ao jardim do Éden, entrou nele com um corpo celestial e trouxe consigo Eva, uma das suas esposas. Então Deus o Pai, repara, Deus o Pai desceu para o jardim do Éden e trouxe uma das suas esposas. Então Deus o Pai tinha muitas esposas lá onde ele vivia, né? Lá no céu. Deus Pai tinha muitas esposas e trouxe consigo quem é Eva, né? E ele ajudou a organizar este mundo. Repara, segundo a doutrina de Mormon, Deus o Pai teve relação sexual com Eva, né? E Eva deu à luz a um filho, a Caim, e depois a Abel, glória a Deus, quem crê diga glória, e depois a Sete. Então, segundo a doutrina Mormon, Deus se fez homem e teve relação sexual com Eva, aqui na Terra. Vê que loucura! E lá no céu, antes do mundo aqui ser criado, não é do nosso mundo onde nós vemos deste planeta, que muita gente chama planeta Terra, ele já existia lá no céu e tinha um harém de mulheres. Ele era polígamo, era casado com muitas, e uma das suas esposas chamava Eva, e eles os dois vieram à Terra, né, adquiriram corpos, né, humanos, e tiveram relações aqui e fizeram outros filhos aqui na Terra. Vê que insanidade, que doutrina de ficção científica é isto, que loucura. E aqui diz, ele é Miguel. Então, aqui o Brighton Young disse que Deus o Pai é Miguel, o arcanjo. Então Deus o Pai também se chama Miguel, também é um arcanjo. E é o Ancião Dias. Ok, o Ancião Dias até posso crer que Deus é o Ancião Dias. Agora o arcanjo Miguel é complicado. Amém? Os anjos foram criados também, são criaturas e não criador, que é bendito eternamente. Acerca de quem os santos homens têm escrito e falado. Ele é o nosso Pai, nosso Deus, o único Deus de quem devemos lidar. Ok. Continuando aqui. Jesus Cristo, ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Então, está negando que ele foi gerado pelo Espírito. Né? E o fruto que em ti há de nascer, ele é gerado pelo Espírito Santo. Está contradizendo o que diz a Sagrada Escritura. Jesus foi concebido sobrenaturalmente pelo Espírito Santo. Mas aqui na Revista de Discursos, né? Acho que é o capítulo 1, versículo 50, diz aqui, ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo. Foi gerado por quê? Diz aqui, Cristo foi polígamo. Então como é que Jesus foi gerado? Eu acho que, não tenho a certeza, mas creio que Adão, não é? Deus o Pai, que também se chama Adão, também era Adão, o nome dele, e também era o arcanjo Miguel, não é? Entrou a Maria. Não é? Entrou a Maria e nasceu Jesus. Então Jesus não foi concebido pelo Espírito Santo sobrenaturalmente sem haver nenhum tipo de relação sexual, mas houve relação sexual entre Deus o Pai, que também se chama Adão, e Maria. Isto aqui creio que é isso que eles creem. Diz aqui, Cristo foi polígamo. E Cristo foi polígamo. Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, eram suas esposas pluralistas. Maria Madalena era outra também, então ele tinha várias mulheres. Jesus era um Dom Juan, era um bom vivant aqui na Terra. Tinha várias mulheres, era um polígamo, estava igual aos islâmicos. No islamismo também pode ter várias esposas. Então, estava igual aos islâmicos. Também o paraíso do Islão é que lá no céu vai ter muitas mulheres, vai ter um harém de mulheres. E o paraíso também do Joseph Smith também é idêntico. Porque tu vais, depois de morreres, tu vais alcançar a condição de te tornares um Deus. E lá nesse universo paralelo, nesse mundo paralelo, nesse céu aí, no mundo paralelo, tu vais ter muitas esposas e vais fazer muitos filhos espirituais e depois vais enviá-los a outros universos, a outros mundos, outros planetas para os povoar. É essa a doutrina de Mormon. É uma doutrina da ficção científica. Repara,
o primeiro homem na face da terra, não é? Adão, segundo a doutrina mórmon, era Deus, o Pai. Deus Pai também era Adão. E a Eva era uma das suas muitas esposas aqui no céu. Ele era polígamo. E Eva desceu e ambos se fizeram, não é, mortais. Não é? Fizeram com corpos mortais e fizeram sexo. Literalmente fizeram sexo aqui na terra. Adão era Deus, Deus entrou a Eva. Pronto. E esse mesmo Deus, que também é Adão e também é chamado de Arcanjo Miguel, depois entrou a Maria também, para nascer Jesus. Vê que coisa assim muito louca. Doutrina muito louca. Isto é, talvez o mormonismo, dentre estas três seitas, adventismo, jeovismo e mormonismo, que são as três maiores seitas em números de adeptos e de influência pseudo-cristãs. Depois há outras, há o unicismo, há o G12, há os adeptos do nome sagrado, não é? Como essa seita aí do Romil Santo Ferreira, do Iau e Aucha. E há várias outras seitas, os desigrejados, não é? Mas dentre as seitas, aquela que tem uma doutrina que eu considero mais louca e insana, mesmo mais louca de todas, é a doutrina dos mormons. É muita fantasia, misturam ficção científica, sei lá, contos de fadas, fairy tales, não sei, mas isto é louco. Isto é demasiado louco para a minha cabeça. Demasiado louco para a minha cabeça. Então, olha aí. Também na festa, então Jesus Cristo ele era polígamo, ou seja, ele, né, fez sexo com Marta e Maria, irmãs de Lázaro, e fez sexo com Maria Madalena. Era polígamo. E olha aí. Também a festa nupcial de Canaã da Galileia, onde Jesus transformou água em vinho, foi a ocasião de um dos seus casamentos. Isto aqui contradizendo o que diz a Bíblia. Amém? Vamos ver aqui uma coisa. Isto é demais, irmãos. Isto é demais para a minha cabeça. É muita coisa. Olha aí, e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná, ou Canaã da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. Amém? Não é como os católicos dizem que ela é a mãe de Deus. Santa Maria, mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Isto é uma oração blasfema, que é o que eles fazem. Quem roga pelos pecadores já não é Cristo. Quem intercede, o intercessor mediador não é Cristo, mas a medianeira intercessora é Maria. Então, a Maria era apenas mãe de Jesus. Mãe de Jesus, que foi-lhe dado um nome aqui, humano aqui na Terra. Mãe de Jesus como homem. Jesus teve mãe, mas como Deus, ele não teve mãe, mas tem o Pai Celestial. Amém? Só para tu entenderes. Então estava ali a mãe de Jesus, não é a mãe de Deus. Amém? Ele era a mãe de Jesus só como homem, só da parte humana dele. Da parte divina não, porque ele é antes dela, ele é o pai de todos os espíritos. Xaramassu, Vicandei, todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada foi feito, se fez. Glória a Deus. Então, ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, estava ali também a mãe de Jesus. E também foi convidado Jesus. Então, Jesus era quê? Era o noivo. Era Jesus que ia casar? Não, ele era convidado. E os seus discípulos para as bodas. Então, pronto, meu irmão, está aqui bem claro. Jesus era um convidado, Jesus não era o noivo. Mas eles gostam de distorcer, porque é o espírito do anticristo que estava nestes líderes do mormonismo para fazerem todas estas insanas doutrinas. Acerca da igreja, é evidente que a igreja foi literalmente expulsa da terra. Isto aqui não é minhas palavras, é palavras que estão no livro Mediação na revista Mediação e Expiação, página 170, 171, 178. É evidente que a igreja foi literalmente expulsa da terra, então deixou de existir. Então Jesus mentiu quando Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então não prevalecerão. Então se a igreja literalmente, se algum dia a igreja verdadeira, a igreja revelada, e a igreja da sã doutrina, ou seja, a igreja, quando a gente fala a igreja, não é uma placa de igreja, é o conjunto dos cristãos que são salvos e que obedecem à sã doutrina, à doutrina verdadeira, isenta de erro, de contaminação. Se a igreja literalmente desapareceu da terra em alguma época,
Isso significa que Jesus mentiu ao dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Porque se ela deixou de existir, ela nunca deixará de existir, porque Deus reservou sempre em todas as gerações um remanescente fiel. Então isto aqui já é uma mentira. É evidente que a igreja foi literalmente expulsa da terra. Mas o Senhor, em sua misericórdia, providenciou o restabelecimento da sua igreja nos últimos dias. E por última vez, foi já demonstrado que essa restauração foi efetuada do Senhor através do profeta Joseph Smith. Lá está. Tu has de reparar, geralmente, a maior parte das seitas tem que ter sempre duas coisas. Tem que ter um homem mais santo e mais ungido e mais usado por Deus do que os outros. Como é o caso da seita Igreja, Santidade e Arrependimento. Tem que ter neste caso, o Júlio César dos Santos. Segundo ele, diz: eu nunca vi Deus usar tanto outro homem como me usa a mim. E nunca vi Deus operar tanto nas outras igrejas como opera na ISA, na Igreja, Santidade e Arrependimento. Então todas as seitas pseudo-cristãs, porque isso é uma seita. Queira só creia, só se não creia, a Igreja, Santidade e Arrependimento é uma seita. Mas prega muitas verdades. Prega. Certamente o mormonismo pregava também várias verdades, misturadas com mentiras. E há igrejas que pregam muita verdade, basta pregar uma mentira às vezes e vai levar muita gente para o inferno. Amém? Porque fazem culto aos anjos. Todas as seitas têm que ter uma igreja fortíssima, uma igreja única, revelada, porque o que é que disse o Júlio César? Disse, num título de uma postagem, ele diz assim: a igreja que faz a diferença no Brasil e no mundo. Então a igreja que faz a diferença é a Igreja de Santidade e Arrependimento, então as outras não fazem. Então a igreja dele é a igreja verdadeira, é a igreja revelada, etc. Não é? Houve um outro aí seguidor dele, imitador dele, diz: a igreja mais desejada para 2020. E depois, quando abriu, diz: inauguração da igreja revelada. Então, geralmente, uma seita tem que ter sempre uma igreja que é superior às demais, ou que é a única, verdadeira, revelada, com doutrina, etc. e tal, e os últimos dias. E tem que ter sempre um profeta que é maior e superior aos demais. Tem que ter sempre um líder, um santo, um ungido mais usado do que os outros. Qual é que é? Aqui é Joseph Smith e na ISA. Não é? Na igreja ISA. É o Júlio César. Tem que ter sempre alguém mais usado do que os outros. Então, aqui o Joseph Smith iria ser o profeta dos últimos dias. Ok. Acerca do batismo dos mortos... Amém? Os mormons ensinam e praticam que tal batismo, interpretando falsamente 1 Coríntios 15:29, que alude a uma prática herética entre os falsos mestres dos dias de Paulo. Ou seja, nos dias de Paulo havia falsos ensinadores, doutrinadores, que batizavam as pessoas pelos mortos, por aqueles que já tinham morrido. Mas de modo algum Deus aprova essa prática. Ora, Deus é Deus de vivos e não de mortos. O nosso Deus é Deus de vivos. Olha aí. Marcos capítulo 12, versículo 26. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim Deus de vivos, por isso errais muito. Então Deus é Deus de vivos, não é Deus de mortos. Amém? Não é? Então, nem uma coisa nem outra, ou seja, nós não devemos batizar nem literalmente em honra ou em favor de pessoas que já morreram, para benefício daqueles que já morreram, como fazem na Igreja de Jesus Cristo e dos Santos dos Últimos Dias, nem devemos ser batizados por pessoas que estão mortas espirituais. Não é? Glória a Deus. Ambas as coisas afirmativas, assertativas, são verdadeiras. Olha, vamos então a isto. Glória a Deus. É complicado. Então, na Igreja dos Mormons, tu, para alcançares, não é, a condição de te tornares uma divindade, porque eles creem na doutrina dos deuses, que nós somos pequenos deuses andando ou caminhando sobre a face da terra. A mesma doutrina pregada pelo falso profeta Benny Evil. Eu chamo Benny Evil Benny malvado ou maligno. Amém? Benny Hinn. Porque é um indivíduo perverso, um indivíduo associado à Igreja Católica Apostólica Romana e aos papas, papista. É um indivíduo associado a tudo o que há de pior, da pior espécie no meio neopentecostal. Tudo o que há da pior espécie, Benin está envolvido. Fora as heresias que são às carradas. Daria uma enciclopédia só para refutar as heresias de Benin.
Então Benny crê na doutrina mormon que nós somos pequenos deuses caminhando sobre a face da terra. Don't say you have Christ, you are Christ. Não digas que tu tens o Cristo, tu és o Cristo. You are a little Messiah. You are a little Messiah, ou Mashiach. Tu és um pequeno ungido, um pequeno Cristo caminhando sobre a face da terra. Little God. A doutrina dos Little Gods. És um pequeno Deus caminhando sobre a face da terra. Então para Benny ele diviniza o homem. A doutrina dele é a divinização do homem. Ele diz que Deus não pode fazer nada sem que o homem lhe dê autorização ou permissão aqui na terra. Então, para Deus operar no nosso mundo, tem que pedir autorização a ti e a mim para poder operar. Então, tu tens mais importância ou mais poder do que Deus. Então, isso é humanizar a Deus e divinizar o homem. Mas, só para tu entenderes que a doutrina mormon influenciou vários falsos profetas. Neste caso, estamos a falar do Benny Hinn, e o Benny Hinn é um falso profeta do Canadá. Amém? Creio que ele nasceu ali na região de Israel, ali da Palestina ou de Israel, por aí, e tem nacionalidade canadense ou canadiana. Canadense é como dizem os nossos irmãos em Cristo brasileiros, e nós aqui dizemos canadiano. Então, isto influenciou. Então, o homem, como é que é o homem? O homem, para eles, vai se tornar um Deus. Então, aqueles que morrem, depois de tu morreres, um familiar teu que esteja vivo, que seja membro da Igreja dos Mormons, tem que se batizar a teu favor para que tu alcances a condição de te tornares um Deus num mundo paralelo. Essa é que é a doutrina dos Mormons. Tu vais te tornar um Deus, divinizam o homem. Amém? Glória a Deus. Então é bem claro aqui esta doutrina acerca do matrimónio. O matrimónio na teologia mormon é um contrato sagrado ordenado divinamente sobre a autoridade do sacerdote, um homem e uma mulher que são casados não somente para essa vida, com marido e esposa, mas também para toda a eternidade. Ou seja, eles creem que depois da morte, não é? tu vais continuar, não é? Como um Deus, num mundo paralelo, mas vais estar casado com essa esposa, mas vais ter mais esposas. Não é? Eles ao início, agora não sei, mas ao início eles praticavam a poligamia como um meio de alcançar, não é? De alcançar a divinização. Eles cá na Terra, ainda hoje, existem comunidades de mormons em que um mormon tem mais do que uma esposa, tem várias esposas, são polígamos. Mas a Bíblia diz que o rei não deveria multiplicar para si esposas, então não deveria ser polígamo. Deus não aprova isso de forma alguma. Mas lá no Antigo Testamento os reis tinham várias esposas, mesmo assim desobedeciam, ok. Mas no Novo Testamento diz marido de uma só mulher. Seja marido, que o presbítero seja marido de uma só mulher, o ancião. Aleluia, eles não dizem que são anciãos, são elders. Então pronto, marido de uma só esposa. Amém? Agora repara, vamos lá ver. Será que lá no céu tu vais continuar casado? Olha o que é que diz aqui. Amém, glória a Deus. Vamos ler aqui o contexto, isto é muito interessante. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus que dizem não haver a ressurreição e o interrogavam. Portanto, estes aqui eram incrédulos. Eram religiosos de uma seita chamada saduceus. Glória a Deus, uma seita judaica da época. Não acreditavam haver ressurreição. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim ainda que esteja morto viverá. Mas eles não acreditavam nisso. E o interrogaram, dizendo, mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência ao seu irmão. Era a lei do levirato que havia no Antigo Testamento. Na lei de Moisés e que agora na graça não existe mais. Ora, houve entre nós 7 irmãos e o primeiro, tendo casado, morreu. E não tendo descendência, deixou a sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo, o terceiro e até ao 7º. E por fim de todos morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, qual dos 7... Estes aqui, né? Perguntaram, na ressurreição, qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem se casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu, porque a gente vai para o céu. Então lá no céu ninguém se casa, nem é dado em casamento. Então essa doutrina mormon, e tu também não és Deus. Amém? Tu não és Deus.
Não há outro Deus além de mim. Não há outra rocha que eu conheça. Só há um Deus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Tu não vais ser jamais Deus. Tu não, jamais vais ser um Deus num céu ou num mundo paralelo, como dizem os mormons. E não vais ser casado. Lá ninguém vai casar nem dar em casamento. Muito menos vais ser polígamo, ter várias esposas. Amém? Então a doutrina mormon é completamente errada. É completamente fora. Eles erram não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Têm visões, mas quem é que as dá? O diabo também dá visões. Então tem profetas lá. Mas são profetas verdadeiros ou falsos? É complicado. Amém? Vamos continuar aqui. Amém? Eu não vou ler todas as citações aqui, porque o tempo aqui desta estreia pré-gravada que vai ser enviada já está quase findando. Mas vou só ler aqui rapidamente, não vou ler as citações bíblicas, depois tu lês. A Bíblia fala de si mesma como o livro dos séculos, devidamente inspirada e poderosa em sua influência, digna de toda a confiança do homem, pura, santa, perfeita e verdadeira. E é poderosa para nos salvar. Diz aleluia. Deus e Adão são seres distintos, ou seja, diferentes um do outro. Deus é uma pessoa divina, e é o Criador, e Deus é Espírito. Enquanto Adão é uma pessoa humana, criatura de Deus. Porque eles confundem Deus com Adão. Dizem que Deus é Adão. Que Deus veio à Terra, e também é Adão, né? Veio à Terra e teve sexo com Eva. Então, Deus tem um corpo físico. Amém? É o que eles dizem. Então, Adão é uma criatura, Deus é o Criador. Deus não é homem, Deus é Espírito e é eterno. Pronto, está tudo dito. Jesus Cristo foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Então, Jesus Cristo não foi gerado por uma relação íntima entre Deus Pai, que também para os mormons é Adão e também é o arcanjo Miguel, que se deitou com Maria. Tem nada a ver. Tem nada a ver, porque Maria era virgem quando se achou grávida do Espírito Santo. Ela estava grávida por um milagre, pela unção divina que gerou Jesus no seu ventre. Não houve nenhuma relação íntima, não se deitou com ninguém, com nenhum homem. Então Jesus não é fruto de uma relação sexual entre Adão e Maria, ou entre Deus Pai e Maria, ou entre o arcanjo Miguel e Maria. Isso é errado. Amém? Portanto, dizem que Jesus era casado, depois ainda disseram mais coisa, que Jesus era casado, que nas bodas de Canaã de Galileia ocorreu o seu casamento, demonstra uma estúpida ignorância quanto ao conteúdo de João 2.2. Ele era apenas convidado, ele não era o noivo. Muito mais do que isso se constitui em abominável respeito à pessoa de Adonai, do Senhor. Agora aqui, a igreja foi estabelecida por Jesus, está fundamentada em Jesus e é vitoriosa sobre o inferno pelo poder de Jesus. Será salva? Agora aqui já não creio, não é? É aquilo que eu falei ao início, com o pastor Martínez, ela não será salva da grande tribulação. Isso aí é heresia. Amém? Jesus disse, no mundo tereis tribulação, mas tendo bom ânimo eu venci o mundo. Não disse escapareis. Jesus disse, imediatamente depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências que estão nos céus serão abaladas. Então verão no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta a juntar os seus filhos desde os quatro ventos da extremidade da terra até à extremidade dos céus. O arrebatamento é depois da tribulação. Então a igreja será salva, que é da condenação. Da condenação e será glorificada por Jesus. Aqui está um ponto que eu discordo aqui com o pastor Martínez, mas ela é salva da condenação, não da grande tribulação, mas da condenação. Então a igreja foi estabelecida por Jesus, está fundamentada em Cristo e é vitoriosa sobre o inferno pelo poder de Jesus. Será salva da condenação, a igreja verdadeira, porque há um diz que é a igreja, mas não é verdadeira, é uma igreja falsa, é uma igreja que não obedece, é uma igreja que tem heresias, e será glorificada por Jesus, a verdadeira. Amém? Agora aqui, vamos aqui concluir o artigo. Não há nenhuma referência na Bíblia, ou mesmo na história eclesiástica, história da igreja, quanto ao batismo pelos mortos como uma prática da igreja cristã. A ênfase de Paulo em 1 Coríntios 15, 29 e 30 é sobre a ressurreição dos mortos e não o batismo dos mortos. A referência de Paulo a esse tipo de batismo praticado pelo paganismo é feita na forma de represália àqueles que ensinavam sobre a validade desse batismo e, contudo, negavam a possibilidade da ressurreição dos mortos. Não obstante, instruído por Deus, o matrimónio não chega a ser um sacramento. Ou seja, não é algo sagrado, algo que tu tens que obedecer. Tem gente que pode até optar por ficar solteiro só para se dedicar à obra de Deus e ser salvo. O próprio Jesus ensinou que os ressuscitados, assim como os anjos, não se casam nem se dão em casamento. Já li aqui, ok.
E este artigo aqui que ele meteu aqui, atenção, não é um artigo do próprio Flávio Martínez, mas que ele apoiou, que ele endossou, tanto que ele assina em baixo. É um artigo das lições bíblicas da CPAD de 1986. É um artigo muito bom, só discordo de uma coisa ali que eu já falei, que Jesus não virá resgatar ou livrar a igreja da grande tribulação. Isso aí é mentira. Amém? Ele vai livrar a igreja da condenação final. Vai livrar a igreja do inferno e do juízo final. Urge, pois, que estejamos plenos do conhecimento comunicado por Jesus Cristo e registado na Bíblia Sagrada. Só assim evitaremos cair no erro dos Gálatas que se deixaram enredar por outro evangelho, que não o evangelho de Cristo anunciado por Paulo, ou cair no engano dos colossenses que estavam na iminência de substituir o conhecimento de Deus preferindo revelações supostamente trazidas por anjos. Aqui jaz o principal erro do mormonismo, dar crédito às falsas revelações de um suposto anjo chamado Moroni em detrimento da Bíblia Sagrada e honrar o falso profeta Joseph Smith, desprezando a Jesus Cristo, o verdadeiro profeta de Deus. Amém? Agora vamos aqui, amém? Só concluir aqui com um versículo bíblico. Amém? 2 de Coríntios, capítulo 11, diz assim: Paulo fala para os cristãos da cidade de Corinto. Quisera eu que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, de alguma maneira, de alguma sorte, sejam corrompidos os vossos sentidos, ou seja, sentidos espirituais, não são os sentidos físicos, não é a visão, audição, olfato, paladar e tato do corpo físico, mas do corpo espiritual. É a visão espiritual, a audição espiritual. E se apartem da simplicidade que há em Cristo, da pureza que há em Cristo. Porque se alguém vos for pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Então, o Jesus dos Mormons era apenas um homem que alcançou a condição de ser uma divindade, ou seja, se tornou um Deus. Um Deus, porque há muitos deuses, é um dos muitos deuses, porque nós também somos deuses. Para os Mormons, cada um dos membros da Igreja de Jesus Cristo e dos Santos dos Últimos Dias é um Deus. Vai se tornar um Deus num mundo paralelo após a sua morte. Alguém que esteja vivo vai se batizar em função ou a favor dessa pessoa, e essa pessoa que morreu vai alcançar a condição de se tornar uma divindade, um Deus. Então, eles são politeístas. Jesus é apenas um dos muitos deuses, em que eles mesmos, os homens, se tornarão em deuses. Amém? Jesus também não foi fruto não é, da ação do Espírito Santo sobrenatural, milagrosa no ventre da Eva. Portanto, Jesus não foi concebido do Espírito Santo. Jesus nem procedeu do Pai. Jesus literalmente foi concebido pela relação sexual de Deus Pai, que também é chamado de Adão, com Maria. Portanto, Deus Pai entrou a Maria, esta engravidou e deu à luz a Jesus. Então, Deus Pai teve sexo, fez relação sexual com Maria. Não é? Eles também chamam Deus Pai de Adão, porque Deus Pai, segundo o que eles dizem, também era Adão. Deus Pai veio à Terra e Deus Pai também é Adão e entrou a Eva aqui na Terra. Então, Deus Pai depois veio novamente à Terra, entrou a Maria, não é? Deus o Pai entrou sexualmente a Maria e ela engravidou e depois, 9 meses depois, deu à luz a Jesus. Isto é hilariante. Então é outro Jesus. O dos Mormons é outro Jesus. O Jesus dos cristãos é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. E em nenhum outro há salvação. Mas para os Mormons, tu para seres salvo tens que pertencer à Igreja dos Mormons, senão não tens salvação. Em nenhuma outra há salvação. Então é um Jesus diferente, é um Evangelho diferente e uma salvação diferente. É uma doutrina diferente, uma doutrina de demónios. Alá, Samaia. Então se alguém vos for pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que Espírito é que dá estas visões, que deu a visão do anjo a descer e a aparecer a Moroni a aparecer a Joseph Smith, e outras visões e revelações da Nova Jerusalém que ia ser ali nos Estados Unidos da América.
né? Que espírito é que inspirou o mormonismo e tem inspirado todos os profetas mormons, desde o primeiro, que era Joseph Smith, até aos atuais? Que espírito? Não é o Espírito Santo, não é o Espírito Santo, mas é o Espírito imundo, não é o Espírito da verdade, mas é o Espírito do erro, da mentira, do engano, da falsidade, da heresia, da apostasia. Um espírito diferente, espírito não é de Cristo, do anticristo. É outro espírito que não recebemos, ou outro evangelho que não abraçamos. Então este evangelho aqui é falso. Amém? Com razão sofrereis. Então se alguém aceitar o mormonismo, vai perder a salvação. Aí é que perde mesmo a salvação. Se querer nestas bizarrices, nestas coisas insanas, não é? É quase uma mistura de ficção científica com lendas, fábulas, não é? Misturaram aqui e ali alguns versículos, alguns conceitos cristãos e foi uma salada. Criaram um livro de Mormon. Bem, eu tenho dito, como eu costumo dizer, não preciso dizer mais nada, dispensa comentários, até que o Senhor falou, amém? Hoje falámos sobre o mormonismo à luz da Sagrada Escritura, amém? E realmente ele foi chumbado. O mormonismo foi chumbado, irmãos. O mormonismo foi chumbado. Glória a Deus. O mormonismo, ele foi chumbado. Chumbado. Foi chumbado. Chumbou. Amém? Foi chumbado. Deus não está nisto. Amém, meus irmãos? Amém? Tu que tens sido iludido por estes ensinos, tens recebido em tua casa os elders para fazer o estudo bíblico, tu que creste na doutrina mormon, ou tu que ainda estás nessa igreja, é hora de tu saíres dessa igreja e vires para uma igreja verdadeira de Jesus Cristo, uma igreja que prega a sã doutrina bíblica, uma igreja, porque há vários que a pregam, uma igreja que ensina o verdadeiro evangelho, porque senão vais perder a tua salvação. É a hora de vires primeiro para Cristo e para o verdadeiro evangelho de Cristo e depois, se puderes, congrega-te numa igreja que realmente prega a verdade, para continuares a desenvolver e a crescer na tua fé. Amém? A Bíblia diz, sai dela, povo meu, para que não incorras nas suas pragas. Amém? A Bíblia manda sair. Aleluia. E se alguém prega outro evangelho, que seja maldito. Isto é um outro evangelho. Aleluia. Amém? Olha aí, tão bom. Jeremias 51, 45. Saí do meio dela, ó povo meu, e livrai a cada um a sua alma do ardor da ira do Senhor. Saí do meio dela. E o que é que diz aqui? Em Apocalipse 18, 4. E ouvi uma voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos teus pecados e para que não incorras nas tuas pragas. Aqui é uma falsa igreja, Babilónia. Então, aqui o mormonismo inclui-se na Babilónia. Amém? Arabacantola Mastéria. Inclui-se aqui no conceito de Babilónia, porque Babilónia é a falsa igreja, a igreja católica apostólica romana, mas a igreja de Jesus Cristo e dos santos dos últimos dias também é uma falsa, não é uma verdadeira. Então, para que tu sejas salvo, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Amém? Tenho dito que Deus em Cristo vos abençoe. Amém? Hoje tivemos aqui este estudo sobre o mormonismo à luz das Sagradas Escrituras. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.